Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus, louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficasse com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boésnes, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus para nós hoje traz esse contexto de Jesus chamar aqueles os seus, como ele diz aí, né? Chamou aquele que ele quis, né? Então chama os seus para formar, para preparar, para enviá-los. Jesus vai dar a eles autoridades, né? Autoridade para expulsar demônio. Vai dar para eles também autoridades para pregar, né? E vai enviá-los em missão. É muito interessante porque antes de enviar, diz assim, Jesus subiu ao monte e o chamou aquele que os quis. Subir ao monte foi para um momento de oração. Chamou os discípulos para um momento ímpar, um momento reservado, um momento para uma intimidade com Deus. Jesus chama os discípulos para prepará-los, né? Para ali ajudá-los a ele como de fato fazer a missão, como se colocar à disposição da missão. E Jesus começa logo, o primeiro testemunho para eles subir ao monte. Tudo começa com a oração. Então Jesus já ensina os discípulos para se fortalecer na pregação, para de fato fazer o reino acontecer, para expulsar demônio, é preciso estar firme na intimidade com Deus, na experiência de oração. Então Jesus começa com a experiência de oração. Depois, o Evangelho é interessante, porque o Evangelho vai dizer, Jesus chama e por nomes, Jesus dá nome aos seus discípulos. Não são homens desconhecidos, não são pessoas sem identidade, mas são pessoas que ele escolheu, né? Ele ali trouxe para si, né? Jesus personaliza cada um, né? Dentro do seu grupo de apóstolos agora. Então, Jesus também hoje, ele continua nos chamando, ele nos chama pelo nome, Maria, João, Pedro. Jesus nos convida também a ir à montanha para fazermos o nosso momento de oração. Antes de a missão, começa com a oração. A missão nunca termina sem estar novamente em oração. A missão, ela não passa se não for vivendo toda a oração. Então, o momento oracional de oração é antes, durante e depois, todo o discipulado, né? Toda a missão, toda a ação passa pela oração. A oração que nos dá a capacidade de compreender a palavra e a oração que nos dá a força para exercer o nosso pastoreio, a nossa missão, o nosso ministério. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.